No vídeo de hoje vamos trazer a análise dos principais números da EDP, negociada com o ticker ENBR3. Vamos comparar a empresa com outras elétricas e também com a média do setor no Brasil. Ao final, vamos levantar os principais pontos positivos e negativos para a ação. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Vamos lá então, começando pelo controle acionário da empresa, que está concentrado em duas filiais da EDP, uma com sede na Espanha e outra com sede em Portugal. Temos 42% em circulação na bolsa. A título de curiosidade, a sede da empresa em Portugal está 21% nas mãos da empresa chinesa, a corporação Três Gargantas. As outras três posições mais relevantes dessa empresa são de fundos de investimento. Voltando para a empresa no Brasil, tivemos um aumento significativo das receitas nos últimos anos, que puxaram os resultados para cima. Abrindo agora para os resultados dos últimos terceiros trimestres, em 2022 tivemos a queda da receita em relação a 21, mas houve manutenção do lucro e um leve aumento do EBITDA no período. Entrando um pouco mais no detalhe do resultado da empresa, vemos que 46% vem da distribuição, sendo a parcela mais relevante para a empresa. Com 20% temos a transmissão e 19% a geração hídrica. Portanto, é uma empresa que depende fortemente do resultado da sua distribuição. A empresa, a exemplo de várias elétricas, tem sido uma pagadora de dividendo ao longo dos anos. Um fato que vale a pena ser comentado é que o lucro aumentou e seus dividendos ficaram no mesmo patamar. Isso se deve frente à dívida da empresa, e novos investimentos que ela tem feito. Com isso, o dividend yield acabou sendo proporcionalmente mais baixo nos últimos anos. E vamos falar agora da dívida da empresa, que está aumentando, tanto a dívida líquida quanto a bruta. Com esse aumento, a alavancagem começa a chegar em um patamar de atenção. 76% da dívida está indexada ao CDI, portanto, devemos acompanhar o custo financeiro dessa dívida e sua evolução. Para se ter uma ideia, nos primeiros 9 meses de 2021, os encargos da dívida foram de 413 milhões de reais, incidindo sobre o resultado da empresa. Já nos 9 primeiros meses de 2022 foram 1,27 bilhões de reais, portanto, multiplicou por 3 em apenas um ano. Mesmo assim, o patrimônio líquido da empresa segue em evolução, o que não deixa de ser um ponto positivo para a ação. Neste gráfico, temos a evolução das relações PL e PVP da EDP Brasil. Como podemos perceber, desde 2021, a ação vem sendo negociada em patamares mais baixos desses indicadores. Na tabela, temos a comparação da empresa com outras do setor e a média setorial ponderada pelo market cap de cada empresa. A EDP tem um dividend yield acima da média, mas na comparação com essas empresas perde ainda para Taesa e Cemig. Lembramos que temos empresas de áreas diferentes dentro da área de energia elétrica, como a Taesa, que é uma transmissora que naturalmente é mais eficiente do que distribuidoras, por exemplo. Temos 4 indicadores de preço onde a EDP apresenta o melhor valor, inclusive abaixo da média do setor. Portanto, podemos considerar que, em termos de preço, a ação da EDP está com os indicadores em patamares muito interessantes. Agora vamos ver as margens. Tanto a margem EBIT quanto o líquido, a EDP fica abaixo da média do setor, mas acima de empresas como Engie e Equatorial. Já o ROI da EDP fica acima da média, mas ainda perde para a Engie e para a Cemig e Taesa. Trata-se de uma empresa, portanto, que não apresenta os melhores resultados, no caso da EDP, mas os preços que resultaram nos indicadores estão de fato bastante interessantes.
Avaliando o histórico da ação da IDP Brasil, vemos que nos últimos 10 anos, apesar de altos e baixos, a ação praticamente dobrou de preço. Mesmo assim, vemos que a ação está sendo negociada abaixo do seu valor intrínseco calculado pela fórmula de Graham. As projeções dos analistas apontam, em média, para um valor mais alto do que a ação está sendo cotada hoje, sendo que temos recomendações de compra e neutra em mesmo patamar. Vamos trazer algumas informações divulgadas pela empresa em sua última apresentação de resultados. Primeiro, vamos falar da evolução da dívida líquida da empresa. Nesse gráfico ponte, vemos claramente que os principais responsáveis pelo aumento da dívida foram aquisições, um destaque para a aquisição da Celg Transmissão no início do ano passado, e o CAPEX. Vale chamar a atenção para os juros da dívida, que foram bastante relevantes no período. Vamos falar da distribuição. Em relação a 2021, houve uma queda das tarifas em São Paulo e Espírito Santo. Destaque da queda para os clientes residenciais e comerciais no Espírito Santo. Nessa outra tabela, temos a energia distribuída em São Paulo e Espírito Santo. O principal fornecimento de energia é feito via leilão. 61% da energia é requerida e distribuída em São Paulo e o restante no Espírito Santo. Na transmissão, a empresa possui um RAP, receita anual permitida, de mais de 250 milhões, e esse foi o resultado no último trimestre. Com isso, vemos o crescimento da receita ao longo do ano nessa divisão da empresa. Por fim, vamos comentar a geração da empresa. As 3 maiores instalações de geração são Lajeado, Pecém e Enerpeixe. Total de 2,9 gigawatts de capacidade instalada. Ao contrário da queda de valor da energia de distribuição, na geração houve um aumento da tarifa em 3,8%. E vamos trazer agora 2 notícias recentes da empresa. Primeiro, o pagamento de R$ 1,15 por ação como juros sobre capital próprio, anunciado recentemente. E a segunda notícia é uma inauguração de 4 usinas solares construídas pela IDP, contratadas pelo Banco do Brasil. E agora vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento na ação ENBR3. O aumento das receitas e lucros ao longo dos anos, historicamente a gente percebe aí uma forte aumento aí de receita, principalmente. Bons indicadores do preço da ação de modo geral, principalmente comparado com outras ações da área de energia elétrica, e o preço crescente da ação nos últimos 10 anos. Do lado negativo, a gente tem uma dívida crescente indexada ao CDI, que já está começando a ter um efeito aí nos resultados da empresa, e as margens mais baixas do que outras empresas do setor. Isso também é um ponto de atenção para o investidor de ENBR3. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante. E fique à vontade para se inscrever no nosso canal.